querida, graça e paz a todos vocês, muito boa noite, agora é exatamente 11 horas da noite, aqui do Reino Unido, por aqui falando o pastor Edson Júnior, e essa é uma transmissão de mais um capítulo, por assim dizer, de mais uma edição do nosso Diálogos, esse tempo onde nós nos propomos sempre a estar conversando com alguém a respeito de algum tema relevante, seja no caráter teológico, bíblico teológico, ou também no caráter vivencial. Para você que vai chegando por aqui, o nosso muito bem-vindo, nosso welcome, nosso bem-vindo, e por gentileza, à medida que a nossa transmissão for se desenvolvendo, você fique à vontade em deixar aqui nos comentários de que localidade você nos acompanha, se do Brasil, se eventualmente algum outro país aqui na Europa, se eventualmente do belo continente africano, por assim dizer, enfim, de onde você estiver, será um prazer tê-lo, ou de fato já é desde então um prazer tê-los aqui participando conosco, que hoje, excepcionalmente, nós vamos estar batendo um papo muito proveitoso com a querida Alexandra Trintin, ela que é especialista no que tange hermenêutica, homilética. Nós vamos conversar um pouco sobre a influência da exposição bíblica na vida da igreja. Enquanto nós não começamos por aqui, você já pode ir partilhando a nossa live na parte inferior aí do seu telefone móvel, do seu mobile, se assim preferir. Compartilha com o máximo de pessoas essa nossa transmissão. Para quem vai chegando a partir do Brasil, imagino agora aí são 7h02 da noite. Eu estou aqui em Brighton, na costa sudeste do Reino Unido. Agora por aqui são 11h02. Eu quero dar o bem-vindo muito especial a cada um de vocês. Se você está aqui pela primeira vez, você está participando do Diálogos, que é esse bate-papo interativo que nós realizamos aqui pelo menos 2 vezes ao mês, sempre falando com alguém relevante de algum lugar no mundo a respeito de um tema que possa produzir crescimento e desenvolvimento para aqueles que nos acompanham. E hoje, como eu mencionei agora há pouco, nós vamos bater um papo com a querida Alexandra Trintin, que já está aqui conectada conosco. Eu acredito que vai ser um tempo muito proveitoso. Um abraço a todos vocês. Reforço vez mais, à medida que vocês forem entrando, por gentileza, não deixem de sinalizar de onde você nos acompanha. A gente fica muito feliz em sempre fazer menção, daqueles que nos acompanham. Seja onde você estiver no mundo, a nossa saudação de paz a cada um de vocês. Eu já vou aproveitar para que nós possamos otimizar o tempo, posto já serem 11h03 exatamente agora, e vou incluir aqui nessa live, nessa transmissão, a nossa querida Alexandra Trintin, que de forma generosa, gentil, ela tem disposto o seu tempo para participar conosco de mais essa edição do nosso Diálogos. Muito boa noite também, olha, a Vanusa está nos acompanhando a partir de Minas Gerais. Aliás, um abraço para todos que nos acompanham de Minas, de São Paulo, enfim, de diversas regiões do Brasil. Para quem vai chegando de Portugal e para quem chega aqui também de Brighton, Deus abençoe todos vocês. É uma alegria tê-los em mais essa transmissão. Deixa eu incluir aqui a Alexandra e a gente já vai começar a fazer o nosso bate-papo desta oportunidade. Só um minuto. Para quem vai chegando do Rio de Janeiro também, a Nathalie, né, que vai chegando aí do Rio. Deus abençoe, Nathalie. Um prazer tê-la aqui participando conosco. Querida irmã Alexandra, muito boa noite, me ouve bem, um prazer recebê-la, muito bem-vinda por aqui no nosso Diálogos. Boa noite, pastor, boa noite, pessoal. Muito obrigada pelo convite, pastor. Fico feliz aí com esse convite que o senhor me estendeu, né? Eu vejo que aqui vem muitas pessoas relevantes na sua página e eu me senti honrada com o convite. Muito obrigada. Absolutamente, a honra e a alegria é nossa. Já tem algum tempo que eu tenho tido a grata satisfação de acompanhar o labor que você desenvolve através do Instagram, dos meios ou das mídias sociais. E é um trabalho que realmente tem uma relevância muito grande. E aí, a partir disso, aqui junto à nossa equipe, surgiu o desejo de convidá-lo e você gentilmente, ainda que com os muitos afazeres, dispôs desse tempo, o que nos deixa muito felizes, não é? Com essa oportunidade. Eu penso que nós vamos ter aqui um bate-papo bastante proveitoso para vocês que eventualmente vão nos acompanhar posteriormente. Nem sempre, em razão do fuso horário, as pessoas conseguem acompanhar em loco, mas a live vai ficar aqui gravada e você vai poder acompanhar depois. E eu creio que vai ser de igual modo proveitoso. Fazendo ainda aqui uma menção breve, a querida Alexandra, ela é graduada em Letras, não é? E Língua Portuguesa pela Universidade Luterana do Brasil, mestre em Estrutura de Sermão e doutoranda em Teologia com ênfase em homilética, não é? E eu reforço vez mais, me impactou muito o trabalho que você desenvolve, porque eu penso, avalio, é um trabalho de extrema importância para a igreja,
na atualidade. Eu acredito que sempre foi, mas sobretudo nesse tempo onde nós temos um volume de informação muito grande, de transmissão de informação muito grande, eu penso ser de extrema necessidade termos alguém que desenvolva, né, que trabalhe nessa seara que você tem trabalhado com tanto afinco. Eu acredito que ahm, o exercício adequado da exposição da palavra permite com que a gente possa ter uma prática de fé saudável, não é? Ao passo que o exercício equivocado, ou melhor, a exposição equivocada da palavra nos leva a uma prática equivocada também. Por isso eu penso que é muito importante a gente pensar nessa questão da exposição bíblica nas suas diversas nuances, né? Inclusive o nosso tema central se dá exatamente sobre isso, né? A influência da exposição bíblica na vida prática da igreja, ou seja, na praxe da igreja. Mas até antes da gente ir direto ao ponto, por assim dizer, eu perguntaria, eu queria começar que a gente começasse conversando, em termos mais práticos e talvez até objetivos e mais simples possível, como você definiria o conceito de hermenêutica, não é? E qual que é a importância do desenvolvimento de uma boa hermenêutica no alcance da exposição de uma mensagem efetiva, por assim dizer? Por favor. Deixa eu só dar oi para os meus alunos aí. Fique à vontade, por Pessoal, favor. obrigada pela companhia aqui, minha gente. Eu não sei se está aparecendo o meu perfil, que eu estou ao vivo. Eu acredito que eles já estariam seguindo o senhor aqui. Bom, em relação à hermenêutica, eu vejo o seguinte: ela é fundamental para que a pregação seja boa. Porque a definição de pregação é justamente uma exposição bíblica. Às vezes a gente vê nos púlpitos do Brasil palestras. A gente vê discursos motivacionais, a gente vê palestras direcionadas a alguma área da vida da igreja, mas pregação mesmo, ela parte da Bíblia, ela se desenvolve na Bíblia e ela é concluída com a Bíblia. Então, o conceito de pregação ele está totalmente enraizado na boa hermenêutica. A hermenêutica, do meu ponto de vista, é fundamental para a montagem de um bom sermão. Não tem como eu, por exemplo, ensinar só homilética para quem estuda comigo, sem passar pela questão da hermenêutica. Porque a hermenêutica vamos dizer assim, 70% do processo de produção do sermão é focado na hermenêutica. Então, todo o processo de montagem, pesquisa, organização de ideias e fundamentação, ele parte da hermenêutica. Então, não existe pregação boa sem uma boa hermenêutica e vice-versa. Porque também, às vezes, você tem uma boa hermenêutica, mas você não sabe comunicar. E aí entra numa outra esfera de discussão, que resulta aí no que a gente tem visto nos púlpitos brasileiros, as pessoas dando mais ênfase à comunicação e dando pouca ênfase à parte mais bíblica. Então, as duas coisas elas precisam andar juntas para que seja uma pregação e essa pregação ela seja também relevante para quem está escutando. O pessoal está chegando aqui, os Que alunos. maravilha. Aliás, muito boa noite aos alunos da querida Alexandra, que vão chegando por aqui. Saudações a você. Sabe o que me fez lembrar? Embora que uma aplicação talvez ela é de um outro contexto, mas penso a gente poder associar nesse aspecto. Me lembro que era algo mais ou menos assim que eu li numa literatura que já me foge o nome. Alguém perguntou para um certo sábio, né, o que é mais importante, orar ou ler a Bíblia? E aí ele Uhum. deu como resposta, né? O que é mais importante para um pássaro, a asa direita ou a asa esquerda, não é? E aí eu penso que nessa dinâmica que você acabou de mencionar, me parece ser justamente isso, né? Tanto a hermenêutica quanto a exposição, elas têm um valor, não é, por assim dizer, ímpar, e a falta de um dos elementos vai comprometer o resultado final, que é abençoar o povo através da palavra, né? Me parece que é Exatamente. por aí, professora, por favor. E até a própria, essa definição do pássaro aí que o senhor usou, alguns reformadores eles utilizam uma metáfora parecida no quesito preparo do sermão, né? Lutero ele fala dos dois remos, ele diz que o preparo do sermão ele envolve dois remos, o da oração e da pesquisa, né? Do trabalho.
Se tu só tem um remo, o barquinho ele fica andando em círculos, tu não sai do lugar. Então tu precisa da oração e tu precisa do estudo. Aí quando a gente olha para Calvino também, ele fala, né, orar e trabalhar. Então não tem como você querer ter um bom sermão só com esse aspecto espiritual, e também não adianta querer ter um bom sermão só com o aspecto intelectual. Na minha cabeça, anda junto, né? Porque é o equilíbrio. Porque a Bíblia também ela é esse equilíbrio, ela é divino e ela é humana. Então, eu tenho aí duas definições: a Bíblia é divina e é humana. Se ela é divina, então eu preciso de ferramentas espirituais para entendê-la. Oração, leitura bíblica, a iluminação do Espírito Santo, mas ela também é humana. Então, também preciso de ferramentas intelectuais, humanas, para entendê-la. Aí entra a exegese, a hermenêutica. E as duas coisas elas vão andando juntas, né? Não tem como desassociar. Quem desassocia desanda, né? Que nem diz aí, a coisa não dá certo, porque vai pender para um lado, vai pender para o outro e não funciona. Precisa dos dois. A ausência de equilíbrio nesse aspecto, ela antecede a eventuais tropeços, né? Eu Uhum. sou de origem pentecostal, sou assembleano de origem, embora a nossa comunidade de fé hoje ela não necessariamente caminhe dentro de uma perspectiva de uma Assembleia de Deus tradicional, mas essa é a minha origem, a minha base. E eu me lembro que, e pelo menos a impressão que tenho, é que nós, no desenvolvimento da pregação, fomos sempre muito conectados com essa questão da boa oratória, não é? Uhum. Eu acho que o pentecostalismo tem disso, né? Daquilo que envolve. E, obviamente, não estou dizendo aqui no caráter de que seja um erro, né? Mas é apenas ponderando a partir daquilo que a gente está conversando. E aí você mencionou alguma coisa que sempre me preocupou, que é a questão de, às vezes, no afã de ter uma oratória ilibada, de obter um resultado satisfatório a partir daquilo que envolve a questão da fala propriamente dito, havia muito daquilo que a gente chama de exegese, não é? Você vai trazendo informações que às vezes não Uhum. necessariamente estão conectadas com o texto e às vezes alguns erros são cometidos. Ah, Isso está mudando, isso isso está ganhando novos contornos ou ainda permanece sendo um desafio? Eu vejo como um desafio ainda. É um desafio, embora o público pentecostal ele esteja entrando na academia. Eu vejo em peso, assim, lá no doutorado, colegas, né, assembleanos, pentecostal raiz, lá, fazendo doutorado, mestrado, estudando, se especializando. Então, e algumas igrejas, sob algumas lideranças, tá se incentivando nessa área aí do estudo, escola bíblica, pesquisas. Então, eu creio que vai levar um tempo ainda para ficar mais enraizado. Essa é a real, né? Vai levar um tempo ainda. Essa questão de se preparar para pregar, algumas igrejas, quando falo igreja, congregações locais, dependendo Perfeito. ainda mais da questão geográfica, né? Isso se intensifica. Elas acreditam que se tu apenas orar, o Espírito Santo vai te usar na hora e tá tudo bem. Então, essa questão de enxergar o texto apenas pelo aspecto divino e entender a pregação apenas como algo que o Espírito Santo faz quase que sozinho ali na hora do culto, ainda é uma realidade, infelizmente. Eu vejo quando eu, por exemplo, eu coloco algum vídeo fora da minha base do Instagram e esse vídeo vai para um público mais frio. E tem alguns comentários assim que tu pensa, da onde que a pessoa tirou essa ideia de achar que o Espírito de Deus vai fazer tudo sozinho, né? Porque é uma questão cultural. Então a gente tem aí aspectos culturais, a questão também da liderança se despertar para essa área, mas infelizmente é uma realidade. É uma realidade que eu creio que vai mudar a longo prazo. Ainda não vejo uma mudança muito rápida assim para isso. E aí denota-se vez mais a importância do trabalho que você desenvolve no sentido da gente lidar melhor com esse paradigma, né, que às vezes se estabelece, É. né? Óbvio, não deixando de
acreditar na questão da revelação, da ação do Espírito Uhum. Santo, mas compreendendo, eu sempre me pego pensando o seguinte: Deus ele nos deu a capacidade, por assim dizer, intelectual, né? No sentido de Uhum. pensar, de raciocinar. E ele o fez no sentido de que a gente possa utilizar essa capacidade a fim de compreender melhor o propósito dele, né? Então, quando nós estamos diante do texto, essa capacidade precisa ser utilizada. Já nos foi dada, né? E às vezes me parece haver uma certa uma indisposição, talvez, para ser gentil na expressão, nessa questão de buscar no texto, entender o texto. E aí, a partir disso, eu gostaria de falar um pouco com você sobre qual que é a sua avaliação sobre a importância de se entender o contexto do texto, não é? E aí, contexto aqui em termos amplos, né? Contexto na perspectiva textual, propriamente dito, mas também contexto histórico, etc. Qual que é a importância de entender isso? Imagino que a gente está falando de textos que foram escritos pelo menos há 2000 anos atrás, mais que isso, se a gente considerar o texto veterotestamentário. Qual que é a importância da gente se aproximar do texto compreendendo o contexto? É, uma coisa que eu percebo, por exemplo, quando eu faço café com maná, que é toda quarta-feira, né? Ali a gente faz uma exposição de algum texto da Bíblia, trazendo aí luz alguns desafios que os que pregam enfrentam, né? E eu vejo os comentários assim: ah, eu nunca tinha visto por esse lado. Uau, que revelação! Essa informação eu não tinha. E assim, da onde que foi tirada as informações? Do contexto literário, do contexto histórico-cultural, da questão teológica, que às vezes, por não ser uma rotina dessas pessoas de pesquisar, elas vêm como novidade. Então, a questão do contexto bíblico, seja o histórico, seja o cultural, seja o literário, eles vão, na verdade, enriquecer a pregação. Além, é claro, de te dar assim uma exatidão na interpretação, que não tem como tu interpretar a Bíblia sem tu olhar o que esse texto significou naquela época, sem tu tentar diminuir a distância que existe histórica, a distância cultural e até mesmo a distância moral que a gente tem em relação à Bíblia. Então, entender o contexto, ele vai te dar precisão na interpretação e, ao mesmo tempo, ele vai enriquecer o sermão. Por quê? Ele vai trazer perspectivas que são aparentemente novas, vai enriquecer com um detalhe que faz toda a diferença, por exemplo, numa mensagem que é comum. Aquela mensagem clássica, aquele texto que todo mundo já ouviu, que sabe de frente para trás, trás para frente, mas quando você coloca o elemento literário, um elemento que tu retira de uma pista que o próprio contexto literário te dá, por exemplo, ele te permite criar uma cena naquela exposição. Então, você consegue pegar uma pista no contexto literário que te diz, por exemplo, onde Jesus estaria, que horário poderia ser, e aí você consegue, no sermão, criar uma cena, descrever um ambiente e até mesmo utilizar elementos sensoriais, por exemplo, como temperatura. Olha, era uma determinada época, possivelmente estava com essa temperatura, era tal dia da semana, enfim, a gente consegue criar uma cena, um cenário, e isso, de certa forma, acaba acionando a pessoa ali, ela consegue entrar dentro daquele universo, dentro daquele mundo bíblico. Então, além da exatidão, ele cria essa pregação mais cinematográfica, se tu consegue explorar esses elementos. Né? Questões culturais, como que eles sentavam à mesa, qual era o tipo de comida, como se vestiam, como seria, de repente, a casa em que os amigos colocaram o paralítico. Ah, o teto era feito de tal e tal material, então possivelmente quando abrir o telhado caiu, né, poeira, enfim, tu consegue criar esse cenário na pregação por meio aí de uma pesquisa que você fez do contexto cultural e literário. Então eu vejo precisão e eu vejo aí uma comunicação mais cinematográfica, quando a gente explora esses elementos. Excepcional. E é interessante que, por mais que você eventualmente não aplique no aspecto verbal aquilo que você amealhou de informação no caráter contextual,
esta informação te torna ou leva o indivíduo, o expositor, para mais perto do texto. E quanto mais próximo do texto a gente está, quanto mais afinidade com o texto eu tenho, mais assertividade eu tenho na aplicação da mensagem, tá? Então, absoluto, somado ao que você muito bem disse agora, é muito importante essa questão da compreensão do contexto, né? Eu costumo estabelecer em caráter pessoal sempre esse exercício de me ver na história, né? Onde isso aconteceu, quais eram os hábitos, os costumes, os sabores, as cores, não é? Isso nos permite realmente fluir, né, de forma mais enriquecedora na exposição do sermão. E a gente falando um pouquinho aqui, obviamente, em caráter panorâmico, sobre as questões hermenêuticas e etc. E a homilética, não é? O que vem a ser essa arte, não é? Por assim dizer. Como a gente poderia definir em termos assim mais claros a homilética? O que vem a ser homilética? Uma definição bem simples, a homilética é a forma da comunicação do conteúdo que eu extraí durante a pesquisa. Então, um linguajar assim bem simples. A hermenêutica é o conteúdo. A homilética é a forma com que eu comunico esse conteúdo. Então, na homilética, eu vou pegar todas as informações que eu retirei durante a pesquisa e vou organizá-las de forma que respeite o fluxo de pensamento das pessoas. A homilética ela entra justamente aí. Como que o ser humano processa as informações e com base nessa ciência, você diz o que tem que ter no começo, como que deve ser explicado, por exemplo, o texto, qual é a próxima parte depois da explicação, como que eu devo finalizar esse sermão. Então, existe aí uma linha, um fluxo, e quando eu respeito esse fluxo, eu estou fazendo homilética. Eu estou organizando as informações. Aqui eu vejo que muitas pessoas param. Por quê? São excelentes exegetas, conseguem fazer uma excelente pesquisa, tem muita informação, tem exatidão na interpretação, mas no momento da construção da comunicação, eles falham porque não conseguem chamar atenção, não conseguem ter uma dinâmica na fala, não digo no sentido oratório, mas no sentido de argumentação, de o que tem para dizer ou não, e aí as pessoas ficam dispersas. É como se fosse assim, usar uma metáfora. O pão é bom, mas ele não tem fermento, daí é duro. É difícil morder. Entendeu? Então, a pessoa está lá, ela fez um excelente trabalho exegético, ela conseguiu uma interpretação boa, mas na hora da homilética não foi fermento, ficou muito duro, não é macio para quem está ouvindo, né? Então, a homilética, ela faz esse trabalho. Eu lembro que na graduação eu estudei retórica de Aristóteles. E eu estudei justamente a estrutura de discurso que Aristóteles ele fez a proposta. Só que a retórica, ela não contemplou o tipo de discurso que é o religioso. Então, a homilética, ela vem justamente para aperfeiçoar essa forma de comunicação. Então, quando a gente fala em homilética, a gente entende que é uma ciência que entende como a pessoa ela vai receber a mensagem. Então, por exemplo, como que na Idade Moderna as pessoas recebiam o sermão? Como que hoje, na Idade, vou chamar pós-moderna só para a gente entender, como que as pessoas ouvem hoje? Então, a homilética, ela vem, ela estuda isso e ela faz uma proposta. Então, a gente vê aí muita discussão no ambiente acadêmico, até inclusive, sobre a pregação é expositiva ou agora tem que ser expositivo-narrativa. Então, justamente para quê? Para atender esse público de ouvintes. Então, eu creio que a homilética, além de ser essa parte simples, né, a organização da comunicação, ela é uma ciência. Na verdade, é uma ciência que se debruça sobre o ouvinte e sobre áreas da comunicação. Por isso que é importante, né? Eu acho que Deus, ele, de certa forma, é perfeito na forma com que ele construiu o meu currículo, porque a primeira graduação foi letras, né? Então, é uma área de comunicação. E já estava me preparando, né? Já estava apontando o caminho.
E aí depois eu fui para a área hermenêutica, nas pós-graduações que eu fiz hermenêutica. Aí no mestrado eu entrei na parte estrutural, a parte assim que é invisível. Então, por exemplo, alguém está falando, pregando, eu consigo enxergar a estrutura, o esqueleto do que está sendo processado, né? Então, essa parte mais semiótica dessa estrutura do discurso. E agora, no doutorado, a minha linha de pesquisa é a questão do ambiente cultural e essa influência do ambiente cultural das redes sociais no formato de pregação. Uau. Porque as pregações, não só da internet, mas as pregações no púlpito clássico, tradicional, têm recebido essa influência da era digital. Então, a gente, estou estudando aí essa diferenciação que está tendo aí hoje nas pregações, justamente pela questão ambiental, né? Excelente. E você sinalizou, pelo menos em dois momentos na sua fala, sobre a importância do pregador, por assim dizer, do expositor, em compreender para quem eu estou falando, né? Ou a quem estou me dirigindo. Porque às vezes me parece falta essa sensibilidade de compreender para que público eu estou falando, né? Qual que é a ambiência, né? Vai dizer, dizia já o Abelardo, o grande comunicador brasileiro, popularmente chamado de Chacrinha, que quem não se comunica se estrumbica, não é? E aí me Uhum. parece, às vezes, haver tropeços muito recorrentes nesse aspecto, não é? Sim. De não compreender para quem eu estou falando, e às vezes usa-se uma linguagem que não acessa adequadamente aquele público ou que não comunica com a realidade em que nós estamos inseridos, né? Então, esse discernimento, né, e a sua fala me parece acentuar bastante isso, ele é indispensável para o pregador desse tempo, né? Discernir em que tempo eu estou e para quem eu estou falando, né? Do contrário, a gente pode se pegar. Por favor, fica à vontade. A minha definição de pregação boa, tá, Perfeito, pastor? por favor, por favor. Ela é bíblica e ela é relevante, Tá. tá? Ela tem que ter as duas coisas, senão não é boa. Se ela só tem relevância e não tem Bíblia, é palestra. Não é pregação. Agora, se ela só é bíblica e não leva em consideração quem está ouvindo, ela não se torna relevante. Hum, Então, a gente precisa desses dois pilares para a construção de uma boa pregação. Então, no aspecto bíblico, eu tenho aí hermenêutica, faço a pesquisa, entendo com precisão o que aquilo quer dizer. Agora, a relevância, ela se dá a nível, por exemplo, de aplicação. Então, até tem um livro que eu gosto muito, A Espiral Hermenêutica, acredito que o senhor já deve ter tido acesso, do Osborne. Ele fala justamente isso, a hermenêutica completa, ela vai da pesquisa até a aplicação, até o CEP da pessoa que está lendo. Então, ela precisa dessa especificação. A nova homilética, ela trabalha essas questões também. Ela trabalha justamente a questão da biblicidade e da relevância. Então, por exemplo, é feito um estudo do como que hoje as pessoas entendem, escutam, e com base nisso se cria estratégias de comunicação. Mas assim, de forma clássica, que é aquela que a gente conhece, a gente tem, por exemplo, uma pregação expositiva, mas uma expositiva completa. Tá? Porque o que a gente vê às vezes no púlpito são pregações expositivas sem boas aplicações. Tipo assim, agora tu te vira. Tu já entendeu o texto e agora tu interpreta como tu quiser. Então, falta a aplicação, ou seja, vai faltar relevância. E aí, para quem está ouvindo, dependendo da região, dependendo do nível de escolaridade, dependendo da experiência que essa pessoa tem com Bíblia, ela vai precisar da aplicação. Então, ela vai precisar de exemplos relevantes. Ela vai precisar de uma palavra que ancore na realidade dela. Então, o que a gente faz? É um trabalho que anda junto. A hermenêutica vai proporcionar a biblicidade e a homilética, ela vai trazer a relevância. Então, ela vai trazer a relevância não só na forma com que se comunica, mas ela vai trazer a relevância quando ela te faz pensar qual é o cenário que a aplicação deve acontecer. Então, ela vai te ajudar a encontrar a melhor ilustração, a melhor imagem.
ela vai te ajudar a encontrar talvez o melhor testemunho, seja teu ou de terceiros em relação àquele tema, e ela vai dialogar diretamente com aquele público. Quando a gente vê, por exemplo, o Billy Graham eu acho um exemplo bom para dar. Ele pregava o mesmo sermão em vários lugares. Só que o que ele fazia? Ele fazia uma pesquisa de campo, vamos dizer assim, da cidade. Então, ele identificava questões sociais, culturais, qual era o aspecto mais cultural daquele lugar, o entretenimento, o que eles faziam. E ele fazia essa pesquisa. Então, quando ele chegava no lugar para pregar, ele usava a mesma base bíblica, a mesma estrutura, vamos dizer, hermenêutica, mas a aplicação, o exemplo, partia sempre daquela realidade. O Dr. Gilton Moraes, não sei se o senhor chegou a conhecer, partiu agora em dezembro, né? Mas ele nos deixou um grande ensinamento nessa área. Ele diz que quando você vai pregar num lugar, você tem que conhecer os ouvintes de alguma forma, entender a cultura daquela igreja, entender qual é aquele público, ter uma noção da questão econômica, da questão intelectual, porque ali é que tu vai calibrar os exemplos. Então, por exemplo, se eu vou falar sobre depender de Deus, tá? Dependência. Vamos dizer que o tema de algum texto que foi feita pesquisa, tá, pastor? Mas o tema é depender de Deus, né? E aí eu vou dar um exemplo. O público é mais elitizado. Não tem por que eu dar um exemplo que eu vou depender de Deus para orar para um filho ganhar um tênis, para eu conseguir dar um tênis para um filho. Que nem eu já vi isso acontecer. E aí você olha assim, é um público mais simples, com mais dificuldades financeiras. Esse exemplo, ele vem a calhar. Olha, eu precisei tal coisa e orei e o Senhor mandou. Ok, vai se enquadrar com aquele público. Agora, num público mais elitizado, a dependência ela pode estar a nível de consultar Deus antes de tomar uma decisão. Então, o público ele vai determinar não a alteração do tema, ele vai alterar, ele vai determinar a escolha do exemplo. Sem, é claro, perder a ancoragem correta, porque isso é uma coisa que a gente tem que se preocupar. Então, a gente está fazendo a pesquisa, aí quando chega a parte da aplicação, eu tenho um limite de aplicação. Isso é uma coisa que a gente tem que cuidar. E aqui que eu vejo que desanda um pouco às vezes. Por quê? A aplicação, ela só pode ocorrer com base no texto. Com base no cenário que o texto dá. É o meu nível de aplicação aqui. Então, por exemplo, carta de 1 Coríntios, lá do 1 ao 4, Paulo fala da divisão da igreja. Ok, divisão da igreja. O cenário é a igreja. Então, se eu escolho lá 1 Coríntios 3, o 6 e o 7, eu adoro esses versículos, gosto muito. Eu não tenho como fazer uma aplicação que seja fora do cenário da igreja. Por quê? Porque o texto está trabalhando o quê? Que havia divisão por conta das preferências, por conta do gosto pessoal em relação à comunicação desse ou daquele. Então, essa é a interpretação. Qual que é o cenário na aplicação que eu posso utilizar? Somente do ambiente da igreja. Olha, a gente às vezes também tem preferências em relação a pregações, em relação a pessoas e tal. Então, a minha aplicação vai aqui. Agora, por exemplo, vocês estão falando para um público mais jovem, e eu vou falar de preferências. Eu posso citar o exemplo de que vocês já notaram que às vezes a gente vai lá no YouTube escolher uma pregação conforme o momento que a gente está vivendo. A gente gosta desse ou daquele. Então, eu vou usar um ambiente, um cenário que eles vão se identificar. Por quê? Porque é deles. Faz parte da rotina deles. Faz parte da preferência deles. Agora, se eu estou pregando para mulheres, eu vou dizer o mesmo texto, eu vou dizer, mas já notaram que quando a gente está lavando a louça ou arrumando a casa, a gente coloca uma pregação, mas a gente escolhe conforme. E aí, olha, eu já consigo de novo atingir camadas diferentes sem perder a precisão da aplicação. Então, esse é um trabalho que a gente tem que fazer. E eu acredito que a homilética, ela nos dá esse embasamento. Quando o aluno ele estuda homilética, ele aprende a fazer, vamos dizer assim, a exegese da igreja. Perfeito. Então, a gente tem exegese do texto,
E eu gosto de dizer que a gente tem a exegese da igreja. Porque Excelente. com base nessas duas pesquisas, eu vou trazer o que o texto significou e eu vou mostrar o que ele significa com exemplos que aquele CEP, eu digo CEP é o local, e aquele CPF, porque a pessoa vai entender. Uau. Porque há uma diferença entre jovem, entre público que já é casado, entre a mulher, que é só um grupo de mulheres que eu vou pregar, entre um público misto, entre adolescentes, há diferença. Mas eu tenho essa possibilidade por meio da relevância que a gente tem que aprender na homilética. Eu acho que eu passei do tempo falando, mas é o mesmo De assunto. modo algum, excelente. Você Me sabe que eu tá. enrolei. Não, de modo algum, por favor, fica à vontade. Eu estava pensando o seguinte: vez ou outra eu compartilho com meus pares o seguinte: a gente tem que tomar muito cuidado para não nos tornarmos expositores ou pregadores alienados no seguinte aspecto, não é? De não entender o que está acontecendo no mundo, né? Eu, por exemplo, eu sempre fiz um exercício de ler literatura relacionada à economia, à Muito bom. política, à história. Ah, talvez eu não vá usar aquilo no sermão daquela semana. No entanto, você estar conectado com a realidade do que está acontecendo à volta nos permite aproximarmos-nos mais das pessoas à medida que a gente faz a aplicação da mensagem. E me parece, às vezes, muitos expositores viverem num mundo à parte, não é? Ele lida com o exercício da pregação da palavra, é como que se ela em nenhum momento pudesse se conectar com uma realidade contemporânea ou com o que está acontecendo no mundo. Como é que a gente lida com isso, né? É importante o pregador ler o jornal, ler a revista, saber o que está acontecendo, sabe, ter essa visão de mundo, né? Essa mais ampliada para além das cercas, né? Por assim dizer, ou dos muros, né? Da sua vivência cotidiana. Só uma observação nisso que o senhor falou. Geralmente, quem é um bom exegeta, que sabe pesquisar e ler, é uma pessoa que se dá muito bem com os livros. E geralmente, tá? Não quero generalizar, mas geralmente elas não têm muita vida social. Essa é a realidade. Acaba o culto, direto para casa. Né? Não conversa com ninguém na saída da igreja, não conversa com o povo, não dialoga com pessoas. Eles vão ter dificuldade de fazer a aplicação, vão ter dificuldade de olhar para aquele texto na perspectiva do outro. E aí você pega aqueles que já são bons comunicadores, geralmente são pessoas que elas têm dificuldade de parar, pesquisar, ler. Então, assim, trazendo um estereótipo, né? Eu vejo um perfil, tá? Como é que a gente contorna esse perfil? Aí entra um trabalho de conscientização. Quem prega, e eu falo muito nas minhas redes isso, ele tem o trabalho de ter um sermão bíblico, mas ele também tem o dever de criar esse sermão de forma relevante. E aí eles dizem assim, mas eu não gosto muito de conversar com pessoas e tal. Já atendi várias pessoas assim. Eu digo, não precisa chamar para dentro da tua casa, mas acabou o culto, conversa, pergunta para aquela senhorinha como é que tá a coluna dela, se melhorou, escuta ela falar. Porque ela vai te contar várias coisas, ela vai dar várias voltas, vários detalhes, mas um detalhe vai revelar o coração dela, vai revelar as necessidades dela, vai revelar o que ela pensa do mundo. E é nessa hora que a gente, enquanto pregador, a gente observa e absorve e coloca no nosso repertório. Porque a relevância, quando eu faço a exegese da igreja para ter relevância, eu parto muito das dores, das necessidades da pessoa em relação àquele tema. Então, por exemplo, num nível de aplicação, tem um método que é o REDAN, que eu botei esse nome para gravar que fica melhor. O que o texto representa, quais são as dores que ele pode resolver naqueles que estão ouvindo, os anseios, que é aquilo que a pessoa quer, e as necessidades reais. Porque uma coisa é o que ela quer, outra coisa é o que realmente ela precisa. Então, com esse método, a gente começa a olhar para o texto e olhar a igreja nessas perspectivas. Então, por exemplo, o filho pródigo, o irmão mais velho, qual era a necessidade dele real? Era entender que Deus ele amava, não, o pai ama não pelo que ele faz de bom ou de errado. Mas qual que era o anseio dele? Ser valorizado, ser reconhecido.
né? Então a gente olha para o texto e entende essas necessidades, esses anseios, e a gente consegue olhar para a igreja e começar a identificar. Mas eu só vou conseguir olhar para a igreja e identificar se eu conversar com as pessoas. Se eu estiver na fila de um supermercado e observar como que elas reagem, por exemplo, quando alguém passa na frente delas, quando alguém dá o troco errado. Então, o pregador, ele também tem que ser um observador do meio. Senão ele não vai conseguir aplicar. Então eu vejo as pessoas com uma boa exegese, com uma boa exposição. Agora, quando chega na aplicação, eu digo, tchê, esse daí não convive, esse daí não tem cheiro de ovelha. E aqui entra uma questão, né, pastor? O senhor é pastor, né? Pelo que eu vi Sim, ali no. sim, sim, sim. O pastor, ele tem o pastor que pesquisa muito, que está lá sempre no gabinete, e tem aquele pastor que pesquisa, está no gabinete, mas também está no meio das ovelhas. E ali no meio das ovelhas que a gente começa a entender o que se passa na vida real daquela igreja. Aí tu pega uma pessoa que nunca tem essa percepção, que nunca para conversar, que não para ler jornal, que não para entender a geração que tem dentro da igreja. Ah, tem essa geração, tem aquela. Ela vai trazer, ele vai trazer um sermão totalmente desalinhado. Eu vi, por exemplo, uma vez, num grande congresso de jovens que teve, um pregador famoso, conhecidíssimo, na hora das aplicações, ele aplicou para pessoas casadas que enfrentavam dilemas com filhos, conta para pagar. E aí eu fico pensando, totalmente desalinhado com o público. Por quê? Porque aqueles exemplos que ele trouxe eram reais, mas não daquele auditório. Aquele auditório era de jovens que ainda não tinham casado, que ainda não tinham esses desafios, eles não tinham essas experiências. Então, quando a gente olha para os pregadores, eu percebo algo do perfil. É muito bom, é um ótimo estudante, mas socialmente precisa desenvolver isso. Agora, claro, eu sei, eu sou introspectiva, tá? Então, se tem alguém me ouvindo aqui dizendo, mas eu não quero conversar com ninguém, eu gosto de ficar na minha. Começa a estudar sobre o assunto, né? Já que a pessoa é mais quieta, intelectual, então entenda como um desafio intelectual. Estude, por exemplo, questões sociológicas, entenda a sociedade, entenda movimentos culturais, vai nessa linha. Começa como uma pesquisa acadêmica. Quando tu vê, tu já vai estar observando melhor as pessoas, vai começar a ter esse feeling, né? Uma coisa, pastor, para encerrar esse tópico, Não, por favor. eu sempre digo para os alunos que eu acho interessante tu ter um caderninho, um bloco de notas para repertório. Então, o que é o repertório? É você pegar e identificar alguma situação cotidiana e anotar. Essa situação que eu presenciei, o que vi, que me contaram, isso daqui se encaixa quando eu for falar com o público tal, ou quando eu for tratar tal assunto na igreja. Família, casamento, finanças, tal. Anota. Anota porque a gente esquece, entendeu? Anota e deixa registrado ali. Tá lendo um livro, por exemplo, anota também. Tem um que eu gosto muito. Aqui, ó. Não sei se o senhor já teve esse daqui, o Livro dos Mártires. Tenho do John Fox, excelente, eu tenho. É bom, né? Ele traz aqui as histórias mais clássicas, que em algum momento dá para usar. Que nem o senhor falou, outros tipos de literatura também pode contribuir. Literatura cristã também pode contribuir. E aí eu quero fazer uma observação. Muitos pregadores são excelentes de Bíblia e pobres em aplicação. Por quê? Porque não tem uma leitura fora da Bíblia. Porque não tem observação de mundo, porque não consegue se socializar. E aí, essa parte, ela vai ficar carente na pregação, ela vai ficar vulnerável. E a gente tem que equilibrar. Não, excelente. Você sabe que eu estava lhe ouvindo, você mencionou algumas vezes, você usou o termo que a pregação ela precisa ser relevante. Eu entendo isso, que a pregação ela precisa ter como resultado ah, alguma coisa que
auxilia o indivíduo no desenvolvimento da sua vida prática, não é? E eu comecei o exercício da pregação ainda na minha pré-adolescência, talvez na altura dos meus 12, 13 anos de idade. Mas a minha forma de ministrar a palavra, de pregar a palavra, ela mudou acentuadamente a partir do momento que eu comecei a exercer o ministério pastoral. Por quê? Porque o meu olhar é outro. Agora não é sobre falar numa igreja eventualmente no fim de semana e voltar para casa. Agora o meu olhar é como essa pessoa vai lidar com aquilo que eu estou falando no correr da semana. No final de semana seguinte ou na semana seguinte, eu irei reencontrá-la. Então, o meu senso de responsabilidade, de empatia, não que ele não houvesse uma, não que eu fosse Uhum. irresponsável anteriormente, mas o meu olhar no sentido da exposição da palavra, ele mudou radicalmente. Eu estou agora, esse ano vão fazer 16 anos pastoreando aqui no sul da Inglaterra, e nesses anos eu tenho lidado muito com essa questão de a abordagem, a forma de ministrar, ela mudou consideravelmente por esse senso de pensar como as pessoas, esse senso de empatia, né? Uhum. Como esse indivíduo, de que forma essa palavra vai ser útil na vida prática, na praxe Uhum. cristã do indivíduo. Então não é só sobre alguma coisa que vai impressionar a pessoa no fim de semana, uau, que pregador que fala bem, que mensagem poderosa, mas agora é sobre um olhar, essa mensagem precisa ser útil para o lidar, para o labor existencial, para a vida do indivíduo em caráter geral, né? Então, acho que isso é muito importante. O exercício pastoral, me parece que ele nos leva para esse lugar, onde a forma da gente abordar, da forma da gente ministrar, ela ganha um contorno distinto de quando, eventualmente, você tem o hábito de ministrar. E, obviamente, não é isso, não é a generalização, mas quando você ministra com um pregador itinerante, eu acho que a abordagem, o olhar é um pouco diferente, é distinto, né? E eu observo isso conversando também com os amigos e etc. Agora, sabe que você está falando, me lembrei de um amigo, ele conversava comigo de forma informal e tal, ele me contando que ele sempre teve o hábito, quando pregava, ele gostava muito de fazer menção dos originais, ele é muito afeito ainda ao grego e etc. E ele me contando que, em uma certa ocasião, ele foi pregar na Grécia. Uhum. E ele falou, poxa, e agora, né? Não dá para me falar que no original significa isso, porque não vai fazer sentido, porque para eles Uhum. o que é original aqui é natural. E a gente conversava sobre isso no sentido de gracejo, que às vezes ele utilizava aquelas terminologias, não necessariamente pensando no sentido daquilo que poderia se desenvolver de prático na vida de quem estava recebendo a palavra, mas era mais uma coisa de impressionar. Poxa, eu conheço Uhum. o original dessa palavra. Então eu penso que o pregador tem que ter muito esse olhar, não é? Como essa palavra, e aí é o termo que você usou, será relevante para o público que eu estou ministrando, seja jovens, sejam casados, seja a igreja como um todo, como é que essa palavra vai ser relevante? E essa é a preocupação que eu carrego muito no meu coração. Eu acredito que a gente tem que pensar muito sobre isso. Como aquilo que eu estou ministrando será relevante para o público que eu estou compartilhando, né? Para a gente não se perder num emaranhado de retórica improdutiva, né? E eu acho que essa é uma Isso. preocupação que deve se manter na nossa mente, no nosso Uhum. coração. Perfeito. Uhum. É, Alexandra, existem tipos de sermões distintos, né? Você mencionou agora há pouco o expositivo, aí tem o textual, Uhum. tem temático. É, qual que seria a forma mais produtiva de se expor à palavra? Eu vejo hoje, até por causa talvez de um aumento de relevância daqueles que são do viés mais reformado, há muito interesse nessa questão do sermão expositivo. Uhum. É o mais adequado? Ou há como ser relevante ministrando um outro tipo de sermão? Qual que é a sua perspectiva nesse aspecto? Eu tenho a mesma opinião que o Dr. Gilton Moraes, ele ensina. Todo sermão, toda forma de sermão é útil, desde que seja bíblico. Hum, Então, eu posso ter um sermão textual e expor a Bíblia, assim como eu posso ter um sermão temático e ele também ser fiel a uma teologia bíblica, tá? Então, o modo de pregar, a forma, eu creio que ela pode variar conforme a cena enunciativa também. Por exemplo, se eu estou num grupo familiar, num pequeno grupo, fazendo uma célula, não sei como vocês chamam aí, sim. eu posso fazer um sermão textual.
não cabe na minha cabeça eu querer fazer um expositivo num pequeno grupo. O senhor está entendendo? Então, Absolutamente, a sim. cena, o ambiente, ele vai pedir um formato. E por quê? Porque tem um público ali e tem uma finalidade. Agora, se eu estou no culto, é um culto central, é um culto de celebração, é o culto principal, bom, aí a gente elabora melhor. Aí eu iria para um expositivo, mas não o expositivo clássico que a gente vê por aí, que é aquele que só expõe, expõe, expõe e dá informação e não aplica, né? Aquele mais assim exegético, que tem aquele tom mais de aula. Então, eu creio que as formas de sermão, se elas partem da Bíblia, elas são eficientes. Então, eu não digo assim, ó, vai por esse, vai por aquele. Não, é bom aprender todos. E aí, com base na experiência, com base no momento, no ambiente, no público, com base no evento, eu faço a escolha da forma. Então, eu vejo por essa linha. Eu não sou fechada de dizer que só o expositivo, e eu já li muito autores defendendo unicamente o expositivo. Só que a Uhum. gente olha, por exemplo, Charles Spurgeon, ele pregava temática e textual, É isso aí. né? O George Whitefield, e meu Deus do céu, olha o que esses homens faziam pregando, arrastavam multidões que passavam com um avivamento genuíno. Não era assim só multidão para o Aue, era uma multidão que ia e se arrependia e se voltava para Cristo. Então, a gente não pode engessar, eu creio que não pode engessar. Até porque, se a gente olha, o sermão expositivo, ele é bíblico, né? É um modelo bíblico. A gente olha, no entanto, para a história da igreja, a gente vai ver formas que se destacaram mais em determinadas épocas. Então, quando a gente está na Idade Média, não é o sermão expositivo. Ele é muito parecido com alegorias, é mais subjetivo. E aí entra a Idade Moderna, ali no período da Reforma, a gente começa agora o sermão expositivo ganhar força. Por quê? A sociedade agora, o movimento cultural, filosófico da época impulsiona para as informações, Uhum. para a volta à fonte. Agora, eu não posso dizer que o mesmo efeito que teve na Idade Moderna com o expositivo vai ter na Idade Pós-Moderna. Não fecha. Aí, até fazendo aí um conceito. Quando a gente pensa em pregação bíblica e relevante, a gente tem que levar em consideração sociedade, hermenêutica e homilética. A sociedade, ao longo da história, ela influenciou diretamente na hermenêutica e na homilética. Então, a gente vê, por exemplo, na Idade Média, como que eles interpretavam a Bíblia, né? Era mais espiritualista, cheio de alegoria, subjetiva, não tinha um método. Aí começa lá o movimento mais escolástico, não, agora a gente quer coisas mais precisas, mais razão. Aí chega na Idade Moderna, não, agora tem que ir direto na fonte, no texto. Mas por que teve esse movimento? Porque tinha um movimento cultural, filosófico, o ambiente empurrava para isso. Agora a gente olha a idade pós-moderna. As pessoas elas não querem informação, elas querem uma informação relevante. Elas querem uma informação aplicada. Por quê? Porque a era da internet despeja informação em cima da gente. E essa informação ela não pode ser conhecimento pelo conhecimento. Tem que ser um conhecimento que seja com uma relevância imediata. E aí o senhor pode dizer, da onde tiramos isso, né? Das redes sociais. Por quê? A gente está aqui na rede social, a gente tem uma descarga de conteúdo rápido, imediatista e aquelas coisas de dopamina rápida, porque tem emoção, tem visual, tem tudo. E aí, de repente, isso forma o modo das pessoas ouvirem, o modo das pessoas esperarem por um discurso. Aí que entra a minha tese, né, que eu estou trabalhando, que isso modela diretamente a forma dos sermões hoje. Então, é total, porque hoje as pessoas não têm paciência para ouvir sermões longos. Sermão que só informa, piorou. É aquela coisa, eu tô ali ouvindo uma pregação e eu sempre vou me perguntar, mesmo de forma silenciosa, eu não vou falar isso em voz alta, mas eu vou me perguntar, o que isso tem a ver comigo? O que isso vai mudar na minha vida?
E aí o senhor, como pastor, achei tão bonito seu relato, que quando o senhor começa a ter contato com ovelha, mudou a sua forma de pregar. Absolutamente. Por quê? Porque agora o senhor entende como é que as pessoas pensam. Né? E isso é compreender a igreja e também amar a igreja. Então eu vejo que o sermão ele está totalmente relacionado a conteúdo e a forma. A forma com que esse público ele vai aceitar e vai compreender. Então a questão da sociedade histórica modela sim a forma de pregar. Então o sermão expositivo clássico ele não tem tanto espaço hoje. Embora a gente fale que é importante, que tal, mas assim, aí tu vê um pregador, e às vezes de renome, fazer apenas uma exposição de informação e não consegue aplicar. E aí ele diz assim, ó, as pessoas costumam dar desculpa, né? E diz assim, as pessoas não querem ouvir. Eles não querem pregação bíblica, eles querem coach, eles querem isso, querem aquilo. Mas não, gente. A igreja quer ouvir a Bíblia. Ela quer ouvir a palavra, mas ela não quer que a mesa seja servida de qualquer jeito. Entende? A nossa geração pede coisas diretas, objetivas, coerentes e envolventes. Aí eu vou lá ouvir um sermão, esse sermão ele não é objetivo, porque tu pesquisou demais e tu não sabe organizar as informações, né? E aí tu vai pregar e a igreja não vai reagir, a igreja até vai ficar ali abstraindo, e aí a culpa é da igreja que não quer ouvir pregação bíblica. Sendo que, né, não fiz todo o dever de casa. Então, eu vejo isso. As pessoas, eles costumam culpar, às vezes, a igreja por uma falta de habilidade na comunicação. Eu E, vejo por esse caminho. essa fala sua ela é muito interessante. Eu até havia notado alguma coisa posteriormente para falar nesse aspecto, mas aproveitando, essa me parece que esse é um lugar que a gente precisa se colocar quando expoentes da palavra, de verificar se o problema não está na gente, porque Isso. há essa facilidade, não é, de, de transferir a responsabilidade do eventual mau resultado para o povo, enquanto às vezes a questão está em mim, que não desenvolvi da forma que deveria desenvolver, ou seja, nem sempre o problema está em quem degusta, às vezes está em quem prepara, a forma que isso foi preparado, né? E aí as pessoas não vão, obviamente, absorver. Agora, eu falava, essa semana eu recebi uma família em casa e a gente conversava sobre o seguinte. Eu me lembro na minha adolescência, a gente tinha trabalho de escola para fazer e era comum dirigirmos-nos até a biblioteca. E aí passava ali algumas Uhum. horas fazendo pesquisa. Eu me lembro que tinha Também. aquela enciclopédia Barça, salvo engano, né? E algum tempo ficava lendo, e etc, etc. E aí, com o passar dos anos, o acesso à informação tornou-se muito mais rápido, né? E vem o Google e outras tantas ferramentas que agilizam o acesso à informação, Uhum. etc. Nós estamos agora diante do advento das inteligências artificiais, né? Chat GPT, entre outros. E qual que é a sua visão a respeito do uso dessas ferramentas? Óbvio, em minha perspectiva, acredito que elas contribuem, mas às vezes eu me preocupo no sentido de perceber muita gente que não exercita mais essa questão de buscar, de ler, de tentar entender. É muito mais, me parece, existe uma certa preguiça de pensar. As pessoas não querem refletir, então eu quero pronto. Então, em vez de ler, eu entendo, por exemplo, em vez de verificar alguns autores, depois aferir aquelas informações, o indivíduo já quer tudo meio que, né, enlatado, por assim dizer. Qual que é a sua perspectiva? Como o pregador, o expositor, usa de forma adequada esses instrumentos sem se perder naquilo que é a sua vocação? O senhor falou uma coisa importante, eu acho que tem um termo-chave aí. Existe um preparo quando a gente fala em pregação. Esse preparo, ele inclui oração, reflexão do texto. Porque primeiro Deus fala com a gente, né? Ele fala comigo por meio do texto. E com base nessa percepção que a gente tem pesquisando, lendo, eu retiro e pontuo as questões. Ok, com o chat GPT isso não existe. O processo é cortado, então eu crio assim um atalho.
Vai dizer, é um atalho. Hoje, tu parte assim, eu vou falar tal texto. Aí tu vai pro GPT e ele já te dá pesquisa, a estrutura, tudo pronto, se tu quiser, né? Só que aí entra a questão, a gente, dessa forma, a gente tira o Espírito Santo da equação. A gente tira Deus da equação. E aí, se eu tiro Deus da equação, eu acho que a pregação ela fica incompleta. Por mais que seja bem organizada, estrutura, discurso, tudo direitinho. Agora, no entanto, eu vejo que essa ferramenta, assim como as outras ao longo da história, assustou, né? Essa também está nos assustando, a gente vai precisar aprender a lidar com ela. Porque, por exemplo, quando surgiu a imprensa, as pessoas disseram que agora ninguém mais ia decorar a Bíblia, entender Bíblia, porque eles memorizavam. Então, se criou uma outra forma de fazer devocional, se criou uma outra forma de ler, de buscar. Então, cada vez que a tecnologia ela muda o ambiente, a gente precisa aprender a se adaptar a esses novos suportes sem perder a essência. Esse é um exercício difícil, tá? Sendo bem sincera, é difícil. Como que eu vejo o chat GPT no processo de pregação? Eu vejo que ele pode ser muito útil na pesquisa. Tá? Na pesquisa, sim. Por quê? Eu tô fazendo alguns testes, até eu vou falar isso de forma prévia, assim, né? Inédita. Eu tô fazendo testes. Por quê? Porque eu quero fazer uma aula para ensinar os meus alunos e os seguidores ali a mexer no GPT de forma segura, né? Mas que também facilite esse processo de pesquisa que é o mais demorado. Só que para eu fazer isso, eu estou testando a máquina. Eu tô testando. Como é que eu estou testando? Eu pego um texto e eu vasculho esse texto com as ferramentas que eu sei, com os meus livros, com os dicionários, com enciclopédia, tudo, faço uma varredura. E aí depois eu faço no GPT e pergunto, vou fazendo as perguntas, porque tem as perguntas certas, né, pastor? Não é lançar ali, tem que saber perguntar para a máquina, tem mais isso, né? E aí eu vejo a precisão das informações. Só que o que eu tenho percebido até agora? Que o GPT, ele é muito bom quando você sabe como perguntar. Porque se tu não sabe o que perguntar, ele vai te dar uma resposta genérica e imprecisa, porque ele pega de um banco de dados, né, que está na rede. Então a gente tem que saber o que perguntar. Se tu sabe o que perguntar e você vê ali o caminho, você vai conseguir ter uma precisão. Agora, em termos de estrutura, também já testei, tá? Para estrutura, eu acho que não fica bom. Não gostei. Até hoje eu nunca gostei, porque ele sempre é uma máquina, não é humano. Não é um ser humano. É diferente, por exemplo, o pastor Edson, que é Edson, né? Isso. Pastor Edson, que tem esse olhar pastoral, enxergando o texto, e uma máquina que não tem sentimento, mas que é muito inteligente, não vai ter a mesma percepção. Então eu vejo uma ferramenta útil, mas que deve ser usada com cautela no processo de pesquisa, mas não se pode eliminar a parte que vem antes. Eu sempre digo para os alunos, qual que é a parte que vem antes? Eu tenho uma escala. O que eu vou fazer? Eu vou dobrar o joelho e vou pedir para Deus, Deus, a igreja é tua. O Senhor conhece o rebanho. O Senhor conhece a necessidade da igreja. O que o Senhor quer falar com a igreja? Me dá a direção. Então, ele vai me dar a direção, seja lendo a Bíblia, seja ouvindo hino, seja, sei lá, arrumando o pneu de um carro, lavando uma louça. Ele vai me dar a inspiração e vai dirigir, né? E com base nesse discernimento, eu vou para o texto. E quanto mais de Bíblia a gente entende, mais fácil fica, né? Porque tu sabe exatamente para onde tu vai. Aí tu vai naquele texto, tu faz toda a pesquisa, tu vai ler, tu vai entender todos os contextos. E aí aquele texto começa a falar contigo. Ele vai começar a te dar uma perspectiva do texto. E aqui, quem faz isso é só o Espírito Santo. Não é máquina. E nem os livros. Por quê? Durante a pesquisa de um texto, eu vejo muita coisa. Eu tenho muitas possibilidades de pregação, sem fugir da interpretação, né?
E aí eu olho de qual parte que eu vou enfatizar. O Espírito Santo faz isso. Por quê? Porque ele conhece a necessidade da igreja naquele dia que eu vou pregar. Então, com base nisso, ele vai dirigir, olha, né? O jeito que ele fala, cada um tem o seu, tá? Mas comigo é assim, ó, é uma palavra que me salta aos olhos. E aí eu já entendo, opa, essa palavra aqui eu preciso observar melhor. E aí eu investigo, eu vasculho, eu vou, eu penso, eu reflito. E aí, geralmente, ali está a perspectiva do meu eixo estrutural da pregação. Mas isso a máquina não faz. Então, isso a gente tem que pensar. Porque o que, que acontece? Quando a gente vai pregar, no momento da fala, uma pregação que foi construída com a ajuda de Deus, direcionada pelo Espírito Santo, e bem montada, bem construída, a probabilidade dessa pregação ser transformadora é muito grande. Então, eu saio do nível de, estou impressionando a igreja, é o que eu quero. Estou emocionando a igreja, é o que eu quero. Não, para um nível de transformação, em que a pessoa escuta, ela entende, o texto fala com ela e ela gera um comportamento lá fora. A fé dela aumenta, a vida dela muda com base naquela mensagem que ela ouviu. Então, a máquina, ela ajuda. Ela pode ajudar se tu souber fazer as perguntas para o texto, né? Para ali, para ela, mas ela não vai te dar a perspectiva, a linha do sermão. Isso aí é o pregador e o Espírito Santo que vai montar. E é maravilhoso de ouvir falando isso, porque a impressão que eu tenho é que o sermão, ele é, me parece essa ser uma palavra adequada nesse aspecto, ele é gestacionado. Ah, e quando eu recorro apenas ao instrumento ah, da, da inteligência artificial, me parece algo que não foi produzido a partir das entranhas, para fazer uso de uma linguagem mais poética, não é? Então, eu acredito que essa questão de você pensar no texto, orar pelo texto, buscar em Deus direção, faz com que aquilo seja gestado de modo que, quando ministrado, não é apenas uma informação, é de fato Deus falando através de nós outros, e isso faz com que aquela palavra ela provoque no ouvinte uma transformação que outro meio qualquer não vai provocar. Então, Perfeito. é maravilhoso de ouvir dizendo isso, porque eu tenho a mesma impressão. Acredito sim, são instrumentos úteis para o auxílio, né? São meios, mas não devem ser a definição daquilo que se desenvolve no quesito da ministração da palavra. E olha, o tempo vai passando aqui, se deixar a gente falando. Estou gostando muito de lhe ouvir. Espero, aliás, termos outras oportunidades, de repente até de recebê-lo num dos eventos que nós promovemos aqui, seja virtual, quiçá presencial, permita Deus, um futuro próximo. Nós aqui, enquanto comunidade de fé, igreja, para além da editora, nós somos muito voltados ao estudo da palavra, à exposição bíblica, e eu tenho que o seu ministério está muito conectado com aquilo que a gente desenvolve aqui. Então, por isso, vez mais a minha gratidão em recebê-la e contar com o seu tempo nessa oportunidade. Aqui já são 00:08, para quem está no Tá? Brasil são 8:08. Nós estamos agora a 4 horas de fuso horário. Eu iria para a parte última, lhe solicitando gentilmente quais literaturas que você poderia indicar que possam contribuir com quem expõe, com quem prega. Há muitos aqui, me parece, já serem seus alunos e acredito que já estão sendo bem direcionados, mas enfim, quais seriam literaturas para alguém que está começando, para alguém que já tem uma caminhada, quais literaturas você poderia sugerir, ou conteúdos, né? Enfim, por favor. Eu acho que o livro, eu tenho um livro que é quase que uma bíblia da homilética. Eu acho que a minha filha, ô vida, amor, traz o meu livro aqui, faz favor. Tem esse aqui, pastor. Esse aqui é um clássico. A Perfeito. trilogia homilética do Gilton Moraes. Eu vou dizer que esse conjunto de livros aqui, para quem quer pregar,
de forma bíblica e relevante, entender o ouvinte, ter esse olhar pastoral, que é com base aí nessa linha que a gente está trabalhando. Esse material aqui, ele vai te dar esse suporte, tá? Agora, vamos dizer que a pessoa ela queira refletir mais em relação à questão homilética. Aí tem um outro aqui que é a pregação bíblica. Só um pouquinho que eu acho que eu vou ter que ir lá. Por favor. Porque esse livro, ele é fantástico, tá? Ele é fantástico porque ele tem diversos autores. Cadê o livro da mãe? Aqui, ó. Ele tem diversos autores. Mamãe, tô fazendo minhas amigas da maquiando na sua casa. Tá bom, meu amor. O pai dela tá fazendo os temas com ela. Esse aqui, pastor, esse aqui é... Ele tem diversos autores que trabalham a questão homilética e ele tem assim uma estrutura que ele fala, por exemplo, da parte de pesquisa, da parte hermenêutica, a parte estrutural, a parte de estilo, a parte de oratória. Ele fala sobre histórias e ilustrações e ele também traz um aspecto bem interessante que é o preparo e a vida do pregador. Então ele é muito completo, tá? Eu não sei se o pastor já teve a oportunidade de ler. Não, pregação. Que é a arte e o ofício da pregação. Então, olha o tamanho dele aqui. São vários autores da área homilética que são especialistas tratando assuntos que mais têm a ver com a sua área. Então, é um especialista em histórias e narrativas que vai estar fazendo aquele artigo ali, aquele capítulo. Então, esse livro aqui, para um nível mais avançado, tá? E aí, tem esse aqui, ó. Esses dois aqui eu tenho usado bastante na minha pesquisa do doutorado, que é as 4 páginas do sermão. Uau! Esse livro aqui eu gosto porque ele não desconsidera a pregação expositiva, mas ele diz que a gente precisa adaptar a comunicação ao público de hoje. Então ele traz aqui uma proposta narrativa, expositivo-narrativa. Então, acho que consegue conciliar bem aquela estrutura clássica do expositivo e, ao mesmo tempo, trazer elementos narrativos. E tem esse aqui, ó, pregação na pós-modernidade. Tá? Que é como ser biblicamente fiel e culturalmente relevante. É tudo que nós estávamos falando aqui, né? Esse aqui também é muito bom. Então, assim, é mais a nível de reflexão, né? Deixa eu ver aqui... Aqui, ó, esses 2 livros, eles não são diretamente da homilética, mas eles nos ajudam a entender a prática da pregação ao longo da história da igreja. Uau. Que é do Chartier, que é História da Leitura no Mundo Ocidental. E aí tem a parte 1 e a parte 2. E o que isso é interessante? Ele trabalha a questão de como a Bíblia era lida e como ela foi pregada ao longo da história. Então a gente percebe essa questão social alterando a hermenêutica e a homilética. E também ele traz como foram as estratégias de comunicação de Lutero durante a Reforma. E quais foram as estratégias de comunicação da Igreja Católica na Contra-Reforma. É um material legal de fazer em período da Reforma, né? Quando chegar ali em outubro, dá para tirar muito material bom daqui, inclusive. Então, assim, alguns livros que eu tenho aqui, só que tá tudo lá para cima. Não vou saber de cabeça. As indicações já dadas, aliás, eu já fiz anotações de algumas aqui, depois eu vou rever a live aqui, o finalzinho, e faço das demais. Eu acredito, e já em nível de finalização, eu estava lembrando o texto das instruções de São Paulo para Timóteo, 2 Timóteo capítulo 2, e o verso 15, quando ele fala sobre manejar bem, não é, a palavra da verdade. E me parece que é muito sobre isso, não é? Porque esse manejar bem demanda preparação, demanda esse cuidado. Né? Eu costumo dizer que o texto ele precisa ser apreciado, não é? Saboreado, por assim dizer. Então, não há como nós sermos assertivos, cirúrgicos na ministração da palavra se não houver preparo, né? Quem maneja bem, seja qual for o instrumento, treinou, né?
se preparou para fazê-lo, né? Então, eu acredito que é isso que a gente precisa ter em mente, né? O que eu devo, como devo fazer para manejar bem a palavra? Então é isso, fazendo uso desses recursos, tendo uma vida Uhum. devocional ativa, né? Alinhando a busca, a espiritualidade com a intelectualidade. Fazendo isso, me parece, haverá êxito, não é, no desenvolvimento do labor da ministração da palavra. Olha, muito bom podermos falar nesse tempo. Agradeço, aliás, a audiência de todos e deixo para, aliás, transmite saudações à sua casa, seu esposo, os filhos, a família, aos alunos, enfim, a todos. Uhum. E deixo para que você possa fazer as considerações últimas, agradecendo, assim, pontualmente a sua generosidade em partilhar conosco. Eu entendo que foi uma aula aqui, um presente, né? Muito obrigado de verdade. Deus continue lhe abençoando no desenvolvimento do seu ministério, no desenvolvimento da sua vocação. Amém. Não, pastor, quero agradecer a oportunidade, né? O seu convite. Bom, Eu não costumo fazer lives. Os alunos sabem que é só no Café com Maná que eu faço. Mas no dia que o senhor mandou mensagem, eu senti de Deus que eu tinha que estar amém, presente. Por qual amém, motivo, não sei. amém. Aí hoje eu chegando no seu perfil aqui, eu vi a relevância do seu trabalho, de todas as publicações que o senhor faz, e aí eu entendi por que Deus havia direcionado a isso, né? Obrigado. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui. É bom conversar com alguém que entende. Isso é muito bom. Falar num Deus nível seja assim louvado. mais reflexivo, né? Não tão mastigado. Eu gosto muito disso. E eu estou à disposição, o dia que o senhor quiser fazer novamente Claro. uma live, é só me falar que a gente agenda, a gente conversa direitinho. E para quem está nos ouvindo agora, eu creio que é isso que o senhor falou, a pregação é preparo, né? E é um preparo espiritual, é um preparo também intelectual. Quando eu consigo conciliar os dois, eu consigo juntar os dois, é certo que a minha pregação ela vai atingir o alvo, que é o coração das pessoas e gerar aí essa transformação que a palavra de Deus ela tem, né? Vai ser uma pregação que não vai impressionar, talvez, não vai emocionar, mas é uma pregação que vai trazer uma palavra muito pontual, que vai gerar mudança para quem está ouvindo. Então, preparo espiritual, preparo intelectual, eu costumo dizer que é a minha bandeira. Eu sempre vou defender esses dois, né? Então, quem está ouvindo, tenha isso em mente. De repente, você é um excelente exegeta, um excelente pesquisador, mas não consegue ainda comunicar bem a pregação, organizar direitinho. Então, existe essa outra área que também precisa ser desenvolvida. Talvez você é bom em tudo isso, mas não consegue desenvolver algumas disciplinas espirituais, como oração, passar tempo de qualidade com Deus, tempo de qualidade no texto, permitindo que o texto primeiro fale com você, olhar para a igreja com um olhar estivesse olhando para ela. Então, essas questões espirituais, elas vão nos dar mais sensibilidade ao Espírito Santo, vão nos dar mais capacidade também na hora da gente pregar. Então, o meu conselho é esse: desenvolva a parte espiritual, desenvolva a parte intelectual, e quando você vai chegar no púlpito, você vai conseguir ter uma pregação bíblica e relevante. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Obrigada. Muito obrigado, vez mais, né? O adágio popular vai dizer o seguinte, né? Que a pressa é inimiga da perfeição. Eu costumo dizer que a pressa é inimiga da compreensão, né? Então, a Bíblia, o meu amigo pastor Luiz Saião vai dizer o seguinte: não é um livro para ser lido, mas para ser estudado, né? A gente precisa ter esse contato na perspectiva de estudo. Muito obrigado. Deus abençoe a todos vocês que nos acompanharam até então. Nosso carinhoso abraço. Para quem já está nos seguindo por aqui, a minha sempre gratidão. Deus abençoe a todos. Um abraço. Espero breve nós podemos produzir alguma outra coisa juntos aí. Vai ser um prazer. Um abraço. Deus abençoe. Muito obrigado pelo carinho. Tchau, tchau.